Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 16 de agosto e eu sou Maurício Portugal Ribeiro e estamos aqui com Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, e Sebastião Buto, da Sigla Sul Consultores, para tratar dos temas mais relevantes dos setores de infraestrutura. No Infra em Pauta desta semana, vamos falar sobre a consulta pública da ANEEL para a cobrança da tarifa de resíduos sólidos na conta de energia. Vamos falar também sobre a proposta de uma das campanhas políticas para a presidência da República de usar as concessões de infraestrutura econômica para aumentar o montante de obras. E sobre a perspectiva de incremento do número de concessões de saneamento em 2022. O Infra em Pauta é toda segunda-feira bem cedinho. E se você quiser começar a sua semana bem informado, curta o nosso canal no YouTube, no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Vamos começar falando sobre a consulta pública da ANEEL para a cobrança da tarifa de resíduos sólidos na conta de energia. Sebastião, o que você tem a nos dizer sobre isso? Bom dia, Maurício. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, efetivamente, no 26 de julho, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, abriu o processo de consulta pública, a consulta pública número 36, para discutir a regulamentação da cobrança de taxa ou tarifas da prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos por meio da tarifa a fatura de energia elétrica, não da tarifa, sino da fatura de energia elétrica. Lembrando que a possibilidade de que essa cobrança desse serviço, que tanto do serviço de limpeza urbana quanto do manejo de resíduos sólidos, possa ser feito através de outro serviço público, está previsto no novo marco legal do saneamento homologado no ano de 2020, tá? Especificamente na Lei 11.445, que foi modificada pela Lei 14.026. Aquilo que nos traz um novo marco de saneamento em relação aos resíduos sólidos urbanos e à sua tarifação, a sua cobrança. O novo marco estabelece que as taxas ou tarifas decorrentes da prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverá considerar não só a adequada destinação dos resíduos coletados, sino também deverá levar em consideração o nível de renda da população atendida e também as características dos lotes, ou das edificações desses lotes, o volume coletado por habitante, o consumo de água ou outra medida que permita estimar o volume associado aos resíduos sólidos e a frequência da coleta. Ou seja, o novo marco nos traz a necessidade da cobrança por esse serviço e traz algumas diretrizes de como deve ser feita essa cobrança. E dentro dessas diretrizes estabelece que a cobrança desse serviço possa ser feita através de uma cofaturação em outro serviço público. E, em particular, a lei estabelece que, no caso de que a prestação do serviço de manejo de resíduos sólidos seja sobre o regime de delegação, essa cobrança, essa taxa ou de tarifa do resíduo sólido poderá ser feito na fatura do consumo de algum outro serviço público com a anuência do prestador desse serviço. E o novo marco também estabelece que caberá à ANA, Agência Nacional de Águas, a definição das normas de referência quanto ao regime de cobrança e quanto à estrutura de cobrança do manejo dos resíduos sólidos. Lembrando, foi um tema que comentamos em outro episódio o ano passado, a ANA emitiu em junho de 2021 a resolução número 79, que foi a primeira norma de referência da ANA e que dispunha sobre essa matéria, em particular sobre a cobrança dos resíduos sólidos urbanos. E ali trazia essa possibilidade do cofaturamento com outro serviço. E foi por isso que a ANEEL, então, coloca agora em consulta pública quais são as condições e como que se poderá dar essa cobrança do resíduo sólido junto com a fatura de energia elétrica. E essa consulta foi um pouco incentivada por algumas consultas que as distribuidoras ou permissionárias fizeram à própria agência em virtude do que impõe a lei e em virtude de que foram procurados por alguns municípios para buscar essa forma de cofaturamento do serviço. Antes de entrar especificamente no que a ANEEL coloca em consulta pública, acho que é bom nivelar alguns conceitos para a audiência. A primeira questão é quando falamos do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos, aquilo que inclui
O Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos, ele compreende as atividades de coleta, de transbordo, transporte, triagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos. E os resíduos sólidos urbanos são basicamente o resíduo doméstico, os resíduos das atividades comerciais e industriais de pequeno porte e que não sejam responsabilidade do gerador, e os resíduos oriundos das atividades de limpeza urbana. Então, todo esse conjunto de atividades associadas a esses três tipos de resíduos é o que se denomina o Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Também existe outro serviço, que é o Serviço de Limpeza Urbana. E o Serviço de Limpeza Urbana são basicamente as atividades vinculadas ao asseio dos espaços públicos, que inclui a varreação dos logradouros, a limpeza da drenagem, de águas pluviais e de córregos, e a poda. E a lei estabeleceu que ambos os serviços, tanto do manejo de resíduos sólidos urbanos quanto de limpeza urbana, poderia ser cobrado através de tarifas e taxas de outros serviços públicos. Tá? No entanto, quando a ANA foi editar a norma de referência, entendeu que o Serviço Público de Limpeza Urbana, que é aquele associado, como falávamos, aos asseios dos espaços públicos, ele é um serviço indivisível, que é um serviço prestado pela administração pública para atender a toda a coletividade, toda a sociedade, mas sem a possibilidade de você identificar o usuário ou um beneficiário determinado. E isso faz com que seja impossível, na visão da ANA, estabelecer uma cobrança por esse serviço, e então a norma, a referência da ANA, basicamente se limitou a regulamentar a cobrança do resíduo do manejo do serviço do manejo de resíduo sólido urbano, mas não da limpeza urbana. No entanto, no entendimento da ANEEL, a colocar na consulta pública, ela coloca a possibilidade de que ambos os serviços possam ser cobrados através de forma conjunta com as tarifas de energia elétrica. E por que o entendimento é esse da ANEEL? Porque diz que a lei, a 11.445, modificada pela 1426, traz a possibilidade que a taxa e as tarifas de corrente de ambos os serviços possam ser cobradas junto com outro serviço público. Então, uma das modificações que traz a ANEEL em relação à ANA é que permite que seja tanto limpeza urbana quanto manejo de resíduos sólidos. E também a ANEEL entende que a cobrança ou a cofaturação do serviço desses dois serviços com a conta de energia somente se dará no caso de que a prestação do serviço do manejo de resíduos sólidos tenha sido delegada através de um processo licitatório. Esse é o entendimento que a ANEEL tem em função do que a lei estabelece e não do que a norma de referência da ANA estabelece. Tá? Então, o primeiro contexto é que esta consulta pública ela vai tratar da possibilidade de cobrança desses dois serviços, tanto de limpeza urbana quanto do manejo de resíduos sólidos urbano, e só se dará no caso de que o serviço seja delegado a um terceiro através de um processo de licitação. E neste caso em que a taxa ou a tarifa do manejo de resíduos sólidos, limpeza urbana, se dá junto com a tarifa com a fatura de energia, esse cofaturamento é um serviço que tem que ser remunerado ao prestador do serviço de energia elétrica a partir das condições que sejam pactuadas entre o concessionário de energia elétrica e o titular do serviço dos resíduos sólidos. E qual foi o entendimento a esse tipo de atividade? Que prestaria uma distribuidora de energia elétrica para o titular do manejo de resíduos sólidos. A ANEEL entende que essa atividade não pode ser. A ANEEL e a Procuradoria Federal, consultada pela ANEEL, entende que essa atividade não pode ser classificada como uma atividade acessória à distribuição, porque ela não forma parte do contexto de atividades às quais foram delegadas no contrato de concessão das distribuidoras, e ela tem uma natureza mais próxima a um serviço cobrável que a uma atividade acessória. Então, e por ser uma atividade acessória, a ANEEL entende que a distribuidora não está obrigada a prestar esse serviço de cobrança da tarifa ou taxa do resíduo sólido urbano e da limpeza urbana. Então,
a ANEEL está considerando que é uma atividade opcional, que a distribuidora pode aceitar ou não fazer esse papel da cobrança junto à tarifa de energia elétrica, mas se ela aceitasse, essa atividade seria classificada como um serviço cobrável, a distribuidora deveria ser remunerada por esse serviço, essa remuneração se dá através da celebração de um contrato da distribuidora com o titular do serviço público. Tem que estar, esse contrato tem que ter uma série de requisitos mínimos que a ANEEL vai estabelecer. A cobrança desse serviço, a remuneração pela cobrança desse serviço deverá ter a anuência da agência reguladora dos serviços sólidos urbanos, tá? E parte dessa remuneração será revertida à modicidade tarifária aos usuários de energia elétrica. E a ANEEL, porque entende de que não pode ser obrigada a distribuidora de energia elétrica a aceitar incluir em suas faturas de energia a cobrança de resíduos sólidos urbanos ou de limpeza urbana, pelo fato de que, como falamos, não é uma atividade externa de seu contrato não entrava a esse escopo, e assumir essa atividade da cobrança de mais um tributo ou de uma tarifa tem impactos para a distribuidora que podem impactar negativamente no índice de inadimplência, na percepção da satisfação ou da qualidade da empresa de energia elétrica, e também tem seus impactos nos canais de atendimento das distribuidoras, de como se vão canalizar reclamações, dúvidas dos usuários. Então, nesse sentido, é que a ANEEL entende que não é uma atividade obrigatória para as distribuidoras. Tá? A outra questão importante que traz a ANEEL nessa consulta pública, enquanto a quem é o responsável de cada serviço. E no caso da energia elétrica, o titular ou responsável do serviço é o usuário, a unidade consumidora, que é a qual está ligado ao serviço de energia elétrica, o titular do medidor. Já no caso do manejo de resíduos sólidos urbanos, em geral, o usuário beneficiário é o gerador efetivo potencial do resíduo sólido urbano. E, na prática, essa cobrança tem como usuário a unidade imobiliária autônoma, tá? Tendo como sujeito passivo a pessoa física ou jurídica proprietária do imóvel. E não sempre você vai ter casado o que é a unidade consumidora de energia elétrica com a unidade imobiliária autônoma, tá? Porque pode existir que num domicílio você tenha mais de uma unidade consumidora ou que uma unidade consumidora esteja em mais de um domicílio. E então a ANEEL estabelece que caberá ao titular do serviço de resíduos sólidos fazer essa compatibilização no cadastro entre as unidades imobiliárias e os consumidores de energia elétrica. Tá? E, por ser um serviço obrigatório, o consumidor não precisa concordar com a cobrança, ele está obrigado e ele não tem direito a recusá-la. Então, um pouco em síntese, o que esta consulta pública traz é a possibilidade, sim, da cobrança da tarifa ou da taxa decorrente da prestação do serviço, tanto limpeza urbana quanto manejo de resíduos sólidos, por meio da fatura de energia elétrica. A distribuidora, como falamos, não está obrigada a aceitar, a fazer essa atividade, mas se aceita, ela será remunerada e terá que celebrar um contrato com o titular. Esse contrato tem que ter a anuência da entidade reguladora do serviço de manejo de resíduos sólidos, e o usuário não precisará concordar com a cobrança e tampouco terá direito a recusá-la. Será para ele obrigatório. E isso é basicamente o que está colocado em consulta pública. Agora, Sebastião, o tema... Sim. Só ia fazer um comentário e eu ouvi tua opinião, né? Mas esse é um desafio muito grande. A gente vivenciou isso no esgoto, na modelagem de PPPs para esgoto há algum tempo, e esse tem sido um desafio em relação à modelagem de projetos de resíduo sólido. Projetos de resíduo sólido, eles precisam congregar mais de um município. Raramente ele é viável exclusivamente com um único município. Ele precisa, a escala é fundamental,
os municípios sabem disso e têm se consorciado. O que a gente tem observado é que as modelagens estão sendo feitas por consórcio de municípios, geralmente agregando um polo regional ou alguma capital em conjunto, para que essa escala seja possível e a partir dessa escala seja possível dar uma destinação mais nobre para o resíduo, que não o aterro sanitário, que é a última das alternativas recomendáveis, né? No lugar dos tradicionais lixões. E o grande problema que surge é como cobrar pelos serviços. É claro que com o novo marco regulatório, como você bem disse, surgiu a perspectiva de cobrança junto com serviços de água. Mas o que tem acontecido é que nos projetos, quando você olha ali um pool de 30, 40 municípios, os prestadores são diferentes. Mesmo nos casos em que há uma preponderância do prestador regional, né, da Companhia Estadual de Saneamento Básico, não é raro que tenham autarquias, eventualmente concessões privadas, e fica muito difícil se chegar a um arranjo para que essa cobrança seja feita por prestadores diferentes, até porque os prestadores têm índices diferentes de inadimplência, né, conforme a sua eficiência na cobrança pelos serviços prestados. Então, quando você modela um projeto de resíduos, levando em conta parâmetros de eficiência comercial de uma autarquia, a viabilidade fica muito mais comprometida do que se você aferisse essa inadimplência a partir das contas de energia elétrica, e essa tem sido a solução apontada na modelagem dos projetos de resíduos. Agora, surgem esses problemas, e uma preocupação que existe é que com essas restrições, que parecem muito razoáveis, mas com essas restrições de, por exemplo, enquadrar como uma receita acessória não obrigatória pelo operador e ainda assim com parte da receita destinada para a modicidade tarifária da energia elétrica, surge um desafio que é o interesse do concessionário de energia elétrica, porque no final das contas é ele quem estaria emitindo uma conta com valor mais expressivo, né, e que potencialmente a inadimplência poderia aumentar na perspectiva do operador de energia elétrica, né? Então ele está ali faturando X reais, vai faturar 2x reais e é possível que a inadimplência aumente. Esse é um receio muito grande que as operadoras, né, as concessionárias de energia elétrica têm, e como conciliar isso realmente é um desafio muito grande, mas eu acho que a viabilidade dos projetos de resíduos depende disso. Então, acho que são os interesses em jogo e as preocupações na mesa. Você levantou um tema bem importante que eu ia comentar aí na sequência, que é essa questão da viabilidade ao negócio do manejo de resíduos sólidos e, em particular, aos aterros sanitários. Okay? No país não há uma tradição de cobrança pelos resíduos sólidos, tá? Não há uma valoração social pelo manejo adequado dos resíduos sólidos, e você precisa criar essa cadeia de pagamento que sustente toda essa etapa do manejo de resíduos sólidos. Então, você tem um primeiro problema que era de cobrar pelo serviço, e aí foi que tanto a lei quanto a norma de referência da ANU trouxeram essa possibilidade de cobrança. Agora aparece a questão de quem fica responsável por essa cobrança, tá? E então, até pela economia de escopo que existe em a distribuição da fatura, essa cobrança e tal, com outros serviços públicos, se buscou essa possibilidade de que a cobrança da tarifa ou taxa de resíduos sólidos ficasse junto com outro serviço público. Mas este tratamento, ou este entendimento que teve a ANEEL, que foi amparado também o entendimento da Procuradoria, de que as concessionárias, seja de energia elétrica, seja de água e esgoto, ou venha a ser de gás, nos casos que o município que tiver, elas não têm a obrigatoriedade de aceitar essa cobrança. E havia muita fé colocada em que a cobrança do resíduo sólido pudesse ser feita através de outra concessionária no serviço público, tá? Até pela abrangência que tem na prestação do serviço. O serviço de energia elétrica está praticamente totalmente universalizado nas áreas urbanas, e de abastecimento de água, não de esgotamento sanitário, mas de abastecimento de água também está próximo da universalização, então seria um bom canal para a arrecadação. Mas o que acontece? Dada a não obrigatoriedade e dado os poucos incentivos que se lhe dá aos concessionários, no sentido de que eles têm o ônus da inadimplência, da reclamação,
de explicar por um serviço que não é deles, de que esse serviço terá uma tarifa regulada por outro regulador que não é a ANEEL. Então, há uma série de desafios que se impõem que, vis-à-vis os benefícios que é a remuneração pela prestação desse serviço, podem ser desafios muito grandes vis-à-vis a remuneração, e máxima se essa remuneração depois vai para a modicidade tarifária. Okay? Então, eu acho que hoje os incentivos colocados nas concessionárias, seja de energia elétrica ou de saneamento, para fazer a cobrança de resíduos sólidos, podem não ser suficientes. Eles, onde, a meu ver, se tornariam mais interessantes, é no caso, e em particular das companhias de saneamento, se elas tivessem interesse também de participar do processo licitatório para os aterros sanitários. Tá? Porque no aterro sanitário, um dos principais desafios é garantir os recebíveis. Tá? Então, se a própria concessionária que faz o abastecimento de água e tratamento sanitário também fizesse o manejo do aterro, ganhasse por licitação o manejo do aterro, e ela ficasse com a cobrança desse serviço, isso dá uma garantia de receita para quem faz o manejo do aterro, que faz a gestão na destinação final. Então, acho que o incentivo ele começa a ser já não um incentivo pela atividade de cobrança em si, sino pela possibilidade de você ter uma garantia de receita para quem vai operar o aterro. Então, acho que a grande questão é a pouca tradição que se tem na cobrança do resíduo sólido e a falta de incentivo que se tem para que as concessionárias de serviço público venham a fazer essa cobrança, e isso coloca, como você falou, um grande desafio para a modelagem das concessões do serviço de manejo de resíduos sólidos, em particular dos aterros. A meu ver, há uma tendência, um apetite do mercado privado, em particular pelo aterro, e não por toda a cadeia do manejo de resíduos sólidos, que inclui o pessoal em geral não está muito interessado na coleta, no transbordo e a triagem. Tá? Então, isso impõe um desafio. E o outro que você levantou é o desafio da escala. Tá? Quando falamos de vários municípios, se esse serviço se faz a partir da cobrança de outro serviço público, não necessariamente esse outro serviço público tem a mesma abrangência territorial que aquele que vai se utilizar para o manejo de resíduos sólidos. E temos contratos que vencem com distintas datas, podemos ter operadores diferentes numa mesma região, mas esse eu acho que é um problema ainda depois secundário. O principal problema, a meu ver, é a falta de incentivo para que as concessionárias de outros serviços públicos venham a assumir a cobrança do resíduo sólido urbano. Bom, então vamos passar então para o nosso próximo tema. Eu vou cuidar do tema seguinte. Né? A notícia aqui, uma das campanhas para a presidência da República teria se pronunciado na semana retrasada sobre seus planos para os setores de infraestrutura. Nesse pronunciamento, as pessoas responsáveis pelo programa disseram à agência Infra que as concessões do governo federal atual estão sendo modeladas com a lógica de um negócio privado, para ser um bom negócio para as empresas, sem levar em conta o desenvolvimento regional ou local. Disseram também que a lógica do negócio privado não pode ser a única definidora na modelagem de concessões. As pessoas que se manifestaram afirmaram que as concessões devem ter direcionamento para o desenvolvimento econômico. Por exemplo, no caso das rodovias, a visão manifestada por essa equipe de campanha é que elas deveriam ser modeladas para viabilizar expansões de capacidade, particularmente duplicações de rodovias existentes. Essa, portanto, a proposta feita por essa campanha. Como eu disse no último episódio do Infra em Pauta, eu acho importante a gente submeter essas propostas à crítica técnica. Né? Por isso eu vou comentar essa proposta, né, feita por uma campanha à presidência, sem mencionar de que campanha vem a proposta, e sem mencionar também o nome das pessoas que a veicularam. Porque a nossa ideia aqui no Infra em Pauta é discutir a ideia, né? Não nos interessa entrar nas querelas, nas brigas políticas. Né? E um momento em que temos 33 milhões de pessoas passando fome no país e que houve a piora das condições econômicas da maior parte da população do país, eu concordo que os programas de concessão e PPPs devem se voltar para dar solução às questões sociais. Né? Focar em PPP de hospitais, de escolas, de centros de ressocialização,
de cuidados com pessoas que vivem em situação de rua, é algo que me parece fazer todo sentido, né? Voltar o programa de concessões e PPPs para essas atividades com maior impacto social. Aliás, em junho deste ano, eu publiquei um artigo na agência Infra manifestando essa minha posição. Essas atividades, em regra, são de competência de estados e municípios, mas ainda assim é central o foco da União em ajudar a colocar esse projeto de pé, seja contribuindo tecnicamente, né, para a sua estruturação, usando o BNDES, a Caixa, seja fornecendo apoio financeiro. Em relação às concessões de infraestruturas econômicas, como rodovias, ferrovias, etc., acho que é preciso tomar muito cuidado com o que exatamente significa voltar essas infraestruturas para o desenvolvimento econômico e social. Porque usando esse rótulo, e rótulos semelhantes, né, como construir infraestruturas para deixar um legado, né, usou-se esse rótulo no passado, já cometemos erros relevantes no passado desse país, né? Eu acho que a primeira coisa é discutir o que é que se deveria fazer na estruturação desses projetos para gerar, né, desenvolvimento econômico e social, como é que as questões sociais e de desenvolvimento econômico entram nesses projetos. Eu começaria falando sobre o problema da preocupação social, né? Em relação a infraestruturas econômicas, o maior impacto negativo social da implantação de infraestrutura de transportes lineares, como rodovias e ferrovias, foram esses projetos que foram mencionados quando a campanha específica se manifestou sobre o tema, quando a campanha presidencial se manifestou. Os projetos de infraestrutura lineares, né, como rodovias e ferrovias, particularmente quando eles são próximos a áreas conurbadas, o problema central são as realocações, o problema social mais intenso são as realocações involuntárias de população. Esse é o maior impacto negativo social da implantação de infraestruturas econômicas. Ao realocar populações vulneráveis, várias vezes estamos tirando o meio de vida dessas populações, pois as suas atividades econômicas estão geralmente vinculadas à área onde elas residem, que muitas vezes são áreas irregulares, né? Então, a indenização recebida para sair dessas áreas não contempla o valor da área, o valor do terreno, porque as pessoas estão ali irregularmente. E isso cria uma situação, você joga pessoas, né, que às vezes têm uma atividade econômica, vivem em condição vulnerável, mas têm atividade econômica, você joga essa pessoa numa situação de rua, numa situação muito mais difícil do que ela já tem. Portanto, o primeiro foco, em minha opinião, seria melhorar as regras aplicáveis às realocações involuntárias de populações vulneráveis, né, decorrente da implantação e melhoria de projetos de infraestrutura econômica. Não é preciso mudar leis para isso. Isso pode ser feito por meio da adoção, nos editais e contratos de concessão, de regras mais exigentes do que as constantes na legislação nacional para tratamento dessas populações no caso de realocações involuntárias. É importante notar que já existem parâmetros para isso. Tá? Os parâmetros são as regras dos princípios do Equador, que são, digamos assim, o principal parâmetro internacional para definir em relação a esse tema. Né? O princípio do Equador foram criados pelo IFC, né, que é um braço do Banco Mundial, e diversas instituições financeiras, isso foi em 2013, diversas instituições financeiras aderiram aos princípios do Equador, e nele há uma série de regras sobre como devem se tratar populações vulneráveis no caso de realocação involuntária para implantação de projeto de infraestrutura. E no Brasil a gente já usou essas regras em projetos de infraestrutura. O primeiro caso foi o caso da BA-093, da concessão da BA-093 do Estado da Bahia. Me orgulho muito de ter trabalhado nesse projeto e ter contribuído para que essas regras, né, fossem desenvolvidas. E mais recentemente, o próprio governo federal usou esse tipo de regra na via adulta. Então, isso eu diria que é o primeiro ponto, se a gente está preocupado com questões sociais em relação a projetos de infraestrutura de transporte linear, melhorar o tratamento da realocação de populações vulneráveis. É evidente que isso tem muito mais impactos em projetos greenfield do que em brownfield, né? Mas eu começaria por aí. Um outro tema, né, que é um tema mais óbvio, mas muito difícil de lidar, é o problema da cobrança de tarifa, né? Evidentemente, o modo de você diminuir o impacto da cobrança de tarifa sobre populações vulneráveis seria usar PPPs, né? Seria que uma parte da conta da concessão fosse paga via contraprestação pública.
Mas o problema disso é o problema que todos nós conhecemos. O país está numa situação fiscal extremamente complicada e isso cria um ônus, né, para todos os contribuintes e não é apenas um ônus presente, né, um compromisso de longo prazo para a União em face desses concessionários, e isso na situação fiscal atual é uma coisa muito difícil. Bom, mas dito o que parece, né, o que me parece que seria necessário fazer, né, em vista dessa declaração da campanha presidencial, eu acho que é preciso falar também um pouco sobre o que não devemos fazer, sobre o que não gera desenvolvimento econômico em relação a esses projetos. Quando se falou, né, que as concessões estão sendo modeladas como negócios privados e que o importante seria fazer obras, aumentar a sua capacidade de gerar, né, expansões de capacidade nas rodovias, etc., como um instrumento para desenvolvimento econômico, eu fico com medo da gente repetir erros do passado, né? Eu descartaria de logo coisas que já experimentamos e que deram errado, como, por exemplo, incluir nas concessões a exigência de duplicação de rodovias, independentemente da necessidade, da demanda por essas infraestruturas. Já experimentamos isso no período de 2012 a 2014. E desde aquela época eu venho dizendo que isso é um erro. Erro porque fazer investimento em infraestrutura que ficará ociosa por vários anos é desperdiçar recursos. Os recursos não são infinitos. Então, se gastamos com infraestruturas que não serão usadas nos próximos anos, isso significa que não teremos recursos para implantar outras infraestruturas que são necessárias nos próximos anos. Portanto, o desperdício de recursos, nesse sentido, crucial mantermos a exigência de que as duplicações e expansões de capacidade em concessões de rodovia sejam vinculadas a gatilhos de demanda. Isso tem sido feito basicamente em todos os projetos de concessão federal e eu acho que isso deve ser mantido. Isso é promover desenvolvimento sem desperdício de recursos escassos. Também me parece que é importante aprender algumas outras lições que vêm daqueles projetos licitados entre 2012 e 2014. Naqueles projetos, exatamente com a ideia de gerar desenvolvimento, de fazer expansões de capacidade sem onerar a tarifa, né, se incluiu uma série de obras públicas em áreas concedidas, né? A inclusão de obras públicas do DENIT nas rodovias concedidas nessa época e de obras públicas da Infraero nos aeroportos concedidos, com o objetivo de aumentar o volume de obras sem onerar a tarifa dos usuários, foi um grande erro que não podemos repetir. Eu venho alertando para esse erro desde a época em que o governo anunciou que eu cometeria, lá pelos idos de 2012. Como era esperado, essas obras públicas ou não foram feitas, ou foram feitas com atraso, ou foram mal feitas. Em todos esses casos, elas geraram custos ou perdas de receitas para os concessionários e direitos a reequilíbrio dos contratos, que continuam em discussão até hoje, porque na maioria dos casos, com o apagão das canetas, as agências não querem reconhecer esses direitos a reequilíbrio. Então é preciso não confundir a busca da geração de desenvolvimento por meio de concessões de infraestruturas econômicas com o aumento a qualquer custo do montante de obras, por meio da realização de obras públicas em áreas concedidas. Aqui o princípio a ser seguido é muito simples, né? Nós fazemos concessão de infraestrutura porque as obras públicas atrasam e custam muito mais caro do que o estimado. Não faz sentido, por isso, incluir obras públicas em áreas objeto de concessão. As obras públicas que estiverem em curso em áreas que forem objeto de concessão devem ter seus contratos rescindidos ou transferidos para iniciativa privada. E isso tem sido feito amplamente no nosso país já há muitos anos, desde a época de 90. Maurício, se você me permite a interrupção, mas é só um ponto que eu acho que a gente acaba contrariando, né? Essa perspectiva, ela contraria uma lógica básica que, em princípio, o que se deve conceder, o que se deve estabelecer são parâmetros de qualidade do serviço concedido, de modo que a infraestrutura vai ser a mínima necessária para atender, ou pelo menos deveria ser a mínima necessária para atender aquele padrão de serviço. Então, me parece que a lógica deveria ser a de discutir qual é o padrão mínimo de serviço, seja em rodovia, seja em saneamento, seja em aeroportos. E, a partir daí, que se estabeleça gatilhos para que essa infraestrutura seja ampliada para a manutenção dessa qualidade de serviço, né? E não, eventualmente, como você bem ponderou, obrigar um investimento que pode não ser necessário para atender um padrão de serviço que foi previamente definido, né? Aqui é pior do que isso, viu, Felipe? Porque a experiência passada que a gente tem é de não se estabelecer padrão de serviço, é simplesmente estabelecer que tem que fazer
não é uma obrigação de desempenho da infraestrutura superestimada, não é isso. É simplesmente estabelecer uma obrigação de investimento na infraestrutura. Né? Então, você faz a infraestrutura independentemente, né, de qual é o desempenho que é necessário para aquela infraestrutura naquele momento do tempo. Né? Por fim, eu acho que vale a pena comentar que outro dia eu vi uma proposta acadêmica de concessões por corredores logísticos, no qual o concessionário seria remunerado pelo desenvolvimento que promovesse na região. A ideia de remunerar o concessionário pelo desenvolvimento geral na região é difícil de implementar e, sinceramente, me parece que não passa de uma reflexão de acadêmicos sem muito contato com a realidade. Né? São tantas as dificuldades que eu, inclusive, não daria muita atenção a isso. Por outro lado, pensar a malha de transporte do país a partir de corredores logísticos e refletir isso na estruturação das concessões, evidentemente faz sentido. O problema é que, muitas vezes, isso envolve conceder em conjunto infraestrutura de setores diferentes, ferrovia, porto, hidrovia, e de titularidade de diversos entes governamentais, União, Estados e municípios. É evidente que, em muitos casos, seria importante fazê-lo, mas muitas vezes as dificuldades práticas de coordenação entre instituições de diversos setores e diversos entes é um grande desafio. Por isso que, na prática, para evitar projetos parados, para fazer o que é possível, se deixa de lado a lógica ideal, né, a lógica dos corredores, e se faz, às vezes, concessões de trechos só federais de rodovia, sem envolver, às vezes, um porto ao qual se destina aquela rodovia, de uma hidrovia, sem envolver a ferrovia, que daria continuidade ao transporte da principal carga naquela área. Né? Eu acho que todo mundo sabe que no Brasil a gente já fez barragens, né, barragens para geração de energia, e não fez a eclusa por falta de coordenação entre o Ministério do Transporte e o Ministério de Minas e Energia. Né? Então, um país que tem esse tipo de dificuldade, a gente precisa olhar a realidade, né, ao invés de apenas ficar pensando no ideal. Né? A coordenação dessas coisas não é algo trivial, é muito importante, mas não é algo trivial. Bom, por fim, só dito tudo isso, eu só queria fechar que se a gente quiser gerar desenvolvimento, eu acho que é muito mais simples do que isso. Né? Eu acho que, se você olhar agora os problemas principais dos projetos de infraestrutura, particularmente no setor de rodovias, que foi o setor que essa campanha política citou, né? Eu acho que tem basicamente duas coisas que são relativamente simples, não de implementar, simples de entender a lógica e os seus efeitos, que poderiam ser muito melhores para gerar desenvolvimento. A primeira é fortalecer, do ponto de vista técnico, as agências reguladoras, né, para assegurar que os contratos sejam cumpridos, né, e melhorando particularmente as condições de autonomia e independência. Né. Nesse sentido, parece indispensável acabar com a captura pelos governos das agências reguladoras. Precisa mudar estruturalmente as condições, por exemplo, de remuneração dos diretores e os riscos envolvidos no cargo de diretor da agência, de modo a ser viável atrair pessoas da iniciativa privada para essas posições que tenham a capacidade de exercer com independência a função de diretor da agência. Atualmente, o risco de processos perante os controladores, né, e a dificuldade de fazer DNO, né, de fazer seguro contra esse risco, afasta qualquer pessoa da iniciativa privada e tem afastado, inclusive, gente da vida acadêmica. Né? Hoje, quem vai para cargos de direção da agência geralmente são agentes públicos que já estão expostos ao risco TCU, ao risco Ministério Público, e por isso eles aceitam ir para esses cargos. E a segunda coisa é melhorar a distribuição de risco dos contratos, o sistema de reequilíbrio, que continua com diversas deficiências técnicas. Eu não vou ter tempo, evidentemente, de tocar nisso aqui, eu já apontei isso várias vezes em vários artigos, vários vídeos, mas isso certamente tem impacto na tarifa, tem impacto na atração de novos investidores. A gente viu o quanto foi difícil aí nos últimos meses o governo federal atrair novos investidores, estamos repetindo os investidores. Né? Aliás, essa semana teve o sucesso aí das licitações do Estado de Minas Gerais, que teve como grande mérito trazer investidores internacionais. A gente não comentou especificamente esse tema, mas acho que vale a pena notar isso. Sebastião, Felipe, fique à vontade, desculpe ter falado tanto. Não, eu queria só complementar que eu acho que o grande risco de todas estas questões é a troca de conceitos, tá?
E, então, quando um fala de concessões e de serviços públicos, a obra é um meio para um fim, tá? Que é a prestação do serviço. E aí o serviço se avalia pela cobertura, pela qualidade da prestação, pela continuidade. Então, quando um bota o foco na obra, se transforma em um contrato de obra, de empreiteiro, não num contrato de concessão. Então, acho que porque ali você começa a desvirtuar os próprios instrumentos que tem o contrato de concessão, que é a prestação do serviço e a qualidade do serviço, para ser um contrato de obra, e todas as discussões, então, de reequilíbrio desse contrato se caracterizam no tipo de obra que se faz. Então, ali o grau de ingerência do poder público na definição da obra, de aquilo que é necessário, de aquilo que é eficiente e demais, começa a ficar distorcido, tá? Porque a ideia é delegar ao privado que ele busque os mecanismos que tornem a concessão o mais eficiente, cumprindo um objetivo e a modicidade tarifária. Então, acho que quando se mistura a obra com concessão, se tem essa questão de distorção de conceitos. E a outra questão que tem a ver com os impactos sociais é estabelecer nos editais as devidas compensações, seja na cunho ambiental, econômico, social, que são as chamadas externalidades, que elas não entrariam na avaliação privada se elas não fossem impostas no edital como uma necessidade de contrapartida. Porque quem avalia o impacto dessa externalidade negativa sempre compete à entidade pública, tá? Que é a que vela pelo interesse público. Então, é criar dentro do edital as contrapartidas necessárias para restabelecer os impactos negativos decorrentes daquela prestação de serviço. Porque senão a gente... É exatamente isso, né, que se faz em relação aos princípios do Equador, né? Se exige um tratamento muito melhor, né, com benefícios muito maiores para as populações mais vulneráveis que são afetadas por aquele projeto, né? E aí você tem toda uma tabela com o tipo de pessoa afetada e o conjunto de benefícios que elas recebem, que são muito melhores que os benefícios otorgados pela legislação nacional e pela norma da ABNT, que faz avaliação nos casos em que você tem desapropriação, né? Porque geralmente são pessoas que residem em áreas irregulares. Então, a valoração da área irregular, se ela recebe indenização por aquilo, ela não consegue comprar uma outra área. Não consegue. E ali, muitas vezes, pode ser utilizada a outorga daquela concessão com um recurso para que a administração pública faça o reparo e complemente aquele impacto negativo que possa vir advindo da execução de uma obra como meio de uma concessão. Então, mais comentários sobre isso, pessoal? Não? Então, nós passamos para o próximo tema, que é essa perspectiva de incremento do número de concessões de saneamento em 2022, né? Perspectiva alvissareira que o Felipe vai comentar conosco. Pois é, Maurício, aqui é uma reportagem da Folha de São Paulo, indicando, a reportagem ela é baseada, né, de um levantamento feito a pedido da Folha para a Radar PPP, pelo menos é isso que eu entendi pela reportagem, e que indica que 57 projetos de parceria com a iniciativa privada estão em andamento, né, com perspectiva de concretização em 2022. Esse levantamento ele leva em conta projetos ou com consulta pública iniciada, né, os mais jovens, ou com a licitação concluída, aqueles que certamente resultarão na assinatura de um contrato. Se apenas 18 desses projetos forem assinados, 2022 já será o ano com maior número de projetos de saneamento assinado. Esse é um dado muito positivo. A gente em julho se comemorou, né, os 2 anos da aprovação do marco regulatório, e agora a gente, né, começa a ter esses indicativos muito positivos. Tem um dado que acho que a gente precisa fazer, e acho que a gente não tem informações ainda para uma opinião conclusiva sobre isso, mas me parece que muitos desses projetos começaram a sua estruturação, né, os projetos contratados já e que indicam esse crescimento. Não estou falando aqui desses 57 projetos, estou falando dos projetos que já foram assinados e que estão nessa conta de consolidada.
muitos desses projetos, como por exemplo o da Casal, o do Amapá, tiveram a sua modelagem iniciada antes da aprovação do novo marco. Sofreram eventualmente alguns ajustes, mas não seriam exatamente frutos do novo marco regulatório, ainda que, como a gente já destacou aqui, o próprio espírito da discussão do novo marco regulatório tenha sido um fator fundamental para que politicamente esses projetos pudessem ser viáveis. O grande ponto que eu acho que a gente vai poder observar melhor nos próximos meses, talvez ao longo do próximo ano, é uma percepção, e aí é uma percepção minha, que eu gostaria de depois ouvir a opinião de vocês, de que a gente deve ter uma entre-safra de projetos em função de uma dificuldade dos arranjos que surge com o novo marco. E aqui eu não estou trazendo nenhuma perspectiva negativa, acho que é algo natural toda vez que você tem uma alteração legislativa, e eu acho que a alteração foi muito positiva para gerar novos projetos e ampliar o número de beneficiados pelos projetos de saneamento, mas é natural que haja uma acomodação institucional, uma acomodação de mercado, até que novos projetos totalmente fundamentados no novo marco possam vir a ser licitados. E nessa perspectiva, acho que talvez um fator fundamental sejam as dificuldades da regionalização. Tem a discussão sobre a regularidade das operações, que a gente já discutiu aqui, que principalmente as que são tocadas pelas companhias estaduais que não conseguiram comprovar a sua capacidade econômica, e a partir daí novos projetos devem surgir, mas as discussões relacionadas à regionalização, que ainda não tem uma solução definitiva, também trazem desafios para os arranjos muito complexos, não pela sua perspectiva jurídica, mas pela sua perspectiva de arranjo político para que sejam viáveis. E eu acho que seria muito importante que a gente conseguisse contornar e que essa entre-safra que eu estou mencionando aqui não acontecesse e a gente continuasse numa crescente do número de projetos. Porque desses projetos contratados desde o novo marco, tem um número de beneficiados gigantesco, são 40 milhões de pessoas beneficiadas por esses projetos já contratados. E é evidente que, ainda que haja algumas críticas, eu acho que indevidas, a reportagem menciona alguns especialistas, ou pelo menos identificados como especialistas, que trazem como crítica a falta de, ainda que reconheçam um avanço no números, mas uma crítica à privatização, e acho que são discussões já até superadas, né? Falando inclusive que a questão do saneamento rural não foi tratada pelo novo marco, que não é uma verdade, porque foram impostas, isso não existia na lei, e as alterações promovidas pelo novo marco impuseram, inclusive para a União, a missão de dar solução. Não é fácil dar solução para o saneamento rural, mas as metas estão postas, né, as obrigações estão postas, a viabilidade, talvez o Sebastião possa agregar alguma coisa nessa discussão, mas a viabilidade é muito difícil porque a escala é muito baixa e as soluções não são baratas. Então, é evidente que o fato desse escopo não estar abrangido pelas concessões não é um problema, isso, na verdade, já não existia na situação anterior, em que 85% dos contratos estavam sendo geridos por companhias estaduais, e ainda o número não é muito diferente disso, mas houve um aumento muito significativo no número de concessões já sob responsabilidade da iniciativa privada e com investimentos contratados e uma fiscalização, uma sofisticação regulatória muito maior. Eu acho que a notícia é essa, acho que a gente ainda, o período é muito curto para que a gente possa ter uma avaliação dos benefícios efetivos, mas eles começam a aparecer. Queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês e o que a gente pode esperar para esses próximos anos. Olha, eu acho a notícia ótima, eu acho que você tem razão, boa parte desses projetos começaram lá no governo Temer, né? 2017, quando o governo Temer fez aquelas renegociações com os estados ali no meio da crise, uma das contrapartidas foram os estados, né, deixarem que o BNDES modelasse as concessões de saneamento, isso era uma contrapartida para firmar os acordos de renegociação da dívida, e alguns desses projetos terminaram saindo ao longo desse ano, do ano passado. Eu acho a notícia excelente. Uma coisa que tem me incomodado, eu queria manifestar aqui para vocês, eu não sei se vocês estão vendo isso também. Eu acho que existe realmente problemas na regionalização, né? A regionalização
ela foi concebida com alguns equívocos. Eu até fiz um vídeo recentemente que eu publiquei no YouTube falando de 4 equívocos que eu acho que tem no modo como ela foi concebida, né? E acho que precisamos resolver esses problemas, precisamos começar a pensar, avaliar se o que se fez até agora funcionou, vai funcionar, tentar corrigir o curso disso, para que a gente possa, de fato, ter a universalização da 2033. Mas o que tem me agoniado um pouco, eu não sei se vocês têm tido a mesma experiência, é que a discussão pública, né, desses temas ainda está muito abaixo do que seria adequado, né? Eu vejo pessoas que se intitulam especialistas falando sobre esse tema e quando você olha, a afirmativa não corresponde ao fato, né? Então é alguém que não está entendendo o que está no marco, não está entendendo qual é a realidade. Existe problema na regionalização, não estou negando isso, a gente precisa resolvê-lo, mas não são os problemas que, em regra, estão sendo discutidos na imprensa, né? Nessa reportagem que você mencionou, Felipe, que saiu na Folha de São Paulo, eu vi lá umas afirmações que não faziam o menor sentido, e houve uma outra reportagem da própria agência Infra, que eu até mandei até terminei conversando com eles lá na agência, que tinham várias afirmativas que me pareciam que não correspondiam à realidade do novo marco. Então isso tem me incomodado, e acho que a minha tendência é agora ir mais a público para falar desse tema, para tentar desfazer esses equívocos, né? Acho que tem problemas a serem resolvidos, isso é verdade, mas não são os problemas que eu vejo, em regra, sendo falados em público. Tá. Bom, é um tema que eu acho que leva quase um episódio completo, tá? Eu acho que a boa notícia, efetivamente, se deu uma incorporação do capital privado para acelerar o processo de investimentos. A meu ver, essa incorporação do capital privado se deu particularmente em áreas onde já havia um tipo de prestação regionalizada, tá? E se deu através dos estudos do BNDES, que o próprio BNDES enfatizou que prioriza os estudos de abrangência regional. Okay? Então, se deu essa incorporação através das concessões de Alagoas, do Amapá, do Rio, a PPP no Mato Grosso do Sul, enfim, todas elas têm uma visão mais de prestação regionalizada, e onde já existia um tipo de prestação que era deficitária, precisava avançar na cobertura. O que ainda não se vê um avanço tão grande é a incorporação do capital privado naquela parte da prestação do serviço que hoje está nas autarquias. Okay? Então, nós temos hoje um mapa do saneamento dividido em 3 grandes tipos de prestadores, que são os prestadores estaduais regionalizados, tá? Onde parte deles tem que ir num processo de privatização, porque não conseguiram comprovar sua capacidade econômica financeira, seus contratos ficaram irregulares, e esse é o grande foco, onde é o primeiro caminho de entrada hoje do capital privado. Tem as companhias estaduais que ainda comprovaram sua capacidade econômica financeira e que poderiam ter processos de IPO ou poderiam ter processos de privatização. E tem outro bloco significativo, que são as autarquias, que não precisaram passar pelo processo de comprovação da capacidade econômica financeira. Digamos, para mim, isso foi uma lacuna do marco legal. Bom, como é que essa parte da população tem alguma garantia de que aquilo que está na lei será cumprido? Okay? E aí estamos falando de um número significativo de municípios. E esses municípios, para ter uma prestação que se torne viável, eles precisam passar por agrupamentos regionais, porque é o que permitirá não só a economia de escala, quanto também a possibilidade de algum subsídio cruzado para universalizar o serviço. E ali onde o processo de regionalização, a meu ver, tem falhado. Tá? Primeiro, quizá por uma questão de imposição de datas, os estados terminaram fazendo os estudos de aprovação das regionalizações, não com os estudos técnicos mais detalhados, tá? E foi mais para cumprir uma data que ela era curta em termos da lei, para o desafio que impõe os estudos. Eu que em particular acompanho os estudos e desenho parte deles, sei do desafio que é a modelagem de um processo de regionalização. Tá? E boa parte das regionalizações que foram
homologadas por leis complementares ou por leis ordinárias, eles não têm um lastro técnico que realmente justifique aqueles arranjos regionais, e desde a óptica econômica, e menos ainda desde a óptica política, institucional, porque conseguir o consenso de adesão dos municípios para pertencer àquele arranjo, criar as instituições de governança, para depois poder fazer um processo de concessão conjunta, um caminho muito longo, e esse eu acho que é que se tem o maior desafio da incorporação do capital privado em um percentual da população que é significativo. Okay? E a outra, então, acho que ali ainda há um desafio grande nessa articulação dos serviços que hoje são autônomos e poderiam ter a intenção de licitar, porque os arranjos regionais não necessariamente se basearam em estudos de cunho econômico e com uma visão institucional, e depois porque há uma diferença, uma dificuldade política, e em particular um ano eleitoral como este, porque precisa do governo também, do governo do Estado, fazendo essa articulação para que os municípios possam ser agrupados. E a outra questão que, a meu ver, está no saneamento ainda deficitária é a questão do saneamento rural. Tá? Em termos de população não é tão significativa, mas em termos de investimento é muito significativa. A lei impôs a necessidade de que as metas de cobertura não só olhem para a área urbana, sino para a área rural. Mas acontece que quem tem uma concessão licitada, em geral, não incorpora a área rural. E a área rural só será incorporada como aditivo contratual. Ainda não estou vendo esse caminho dos aditivos contratuais para a incorporação da área rural, porque ela vai terminar onerando tarifa ou estendendo prazos. E, pelo lado das empresas, companhias estaduais, também alguns de seus contratos de programa não incorporam a área rural. Então, a área rural ela ficou fora dos contratos que hoje estão válidos e vigentes. É um tema que hoje ficou no colo das prefeituras para resolver e ninguém se está mexendo nessa questão, e que é uma questão que tem um custo unitário, ela tem um desafio dos recursos, da necessidade de subsídio, e tem um desafio técnico de engenharia, que é buscar soluções de esgotamento sanitário individualizadas. Porque as soluções tradicionais de esgotamento sanitário, elas podem não ser economicamente viáveis, tecnicamente recomendáveis, nesse tipo de áreas. Então, eu entendo que a discussão do saneamento rural também é uma matéria pendente. Tá? Sebastião, sim. Desculpa, se você quiser concluir, eu ia só acrescentar um outro ponto, mas se você não tiver concluído, por favor. Não, e que a questão do saneamento rural, ele vai precisar, sim, também da articulação, não só do governo do Estado, sino da União, para ajudar a encontrar essas soluções e os programas de financiamento disso, porque a solução de mercado sozinha não vai chegar, porque há outras soluções de mercado que ainda há que dar em áreas urbanas, digamos, que vão ser as priorizadas. Então, se se quer atender a meta de universalização das datas prevista no marco, há algumas questões que eu acho que ainda não estão devidamente enfrentadas, que é como que se fará o saneamento nos serviços que ainda são autônomos, tá? Como que se garantizará um recurso para isso, e como que se avançará no saneamento rural, mesmo nas áreas que já têm concedido os serviços, seja através de contratos de programas regulares ou através de contrato de concessão, que tem só concedido a área urbana e não a área rural. Concordo totalmente, e eu queria só acrescentar um ponto que vai ser um fator, e na minha opinião vai impactar bastante a evolução dos projetos. A implementação desse novo cenário com o novo marco pressupõe uma mudança do status quo. Nenhum desses lugares está sem um prestador. Alguém está prestando o serviço, ainda que de forma equivocada. E só para dar um exemplo de como vai ser difícil essa mudança, Erechim, que é um município citado pela reportagem como um dos projetos a ser concretizado, eu tive a notícia de que a Corsan conseguiu uma decisão de natureza cautelar, impedindo o prosseguimento da licitação até que se discuta a questão da indenização pelos ativos teoricamente não amortizados. E veja que a gente está falando de um contrato que foi anulado no judiciário, não é um contrato vigente. E decisões como essa acabam acontecendo. Então, mudar o status quo é muito difícil. Eu
eu vou pedir a vocês para a gente marcar um programa especial para a gente falar de regionalização. Eu tenho muita coisa a comentar do que o Sebastião falou, também sobre esse caso que o Felipe falou, mas infelizmente o nosso tempo já terminou. Eu queria agradecer a nossa audiência, dizer que se você gostou do programa de hoje, curta o nosso programa no YouTube ou no seu aplicativo de podcast. E, por favor, se inscreva para receber as nossas atualizações e voltaremos na semana que vem com os principais temas do setor de infraestrutura. Obrigado.